Olá, meus queridos irmãos da Igreja Batista em Jardim Colonial. Estamos aqui para mais um Desperta Colonial. E hoje eu gostaria de refletir com vocês no Salmo 133, que diz como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Nós estamos aqui, vocês podem perceber talvez um cenário diferente do habitual. Nós estamos em Bangkok, na capital da Tailândia, para um treinamento que vai começar amanhã. E particularmente tive 2 dias meio difíceis anteriores, eu estava meio doente, ainda estou na verdade. É perto de começar o treinamento. Amanhã de manhã, agora aqui é domingo à noite, e amanhã, segunda-feira de manhã, começa o nosso treinamento. E a gente já tem muitos irmãos queridos que a gente já se reencontrou, pessoas que a gente já conviveu um tempo antes na outra cidade que moramos, pessoas que a gente já conhece de outras ocasiões da OMF. Mas hoje, particularmente nesse domingo, a gente organizou entre nós, missionários aqui da OMF, nós somos ao todo 5 casais de brasileiros na OMF e nós marcamos o encontro, A maioria deles está aqui em Bangkok, então a gente marcou um encontro hoje. Mesmo eu meio debilitado, eu pude participar. E meus irmãos, como foi bom eu poder reencontrar esses irmãos em Cristo, queridos, que falam a minha língua, que entendem as minhas brincadeiras, que a comunicação flui muito fácil, cada um com a sua rotina, cada um com os seus desafios familiares, individuais, mas nós como corpo de Cristo pudemos nos encontrar hoje e ter um ótimo momento de união, e foi um momento muito bom e muito agradável. E talvez porque a gente não tenha tanto esse contato, por exemplo, na região que a gente mora até hoje, a gente não encontrou nenhum brasileiro. A gente sabe de 2 brasileiros que jogam pelo clube da cidade, mas que eu ainda não os encontrei. E não sei se tem outros brasileiros na região, na província. Quando a gente tem essas oportunidades aqui no campo missionário, sempre são oportunidades muito saudáveis, muito boas, e fazem a gente valorizar ainda mais essas pequenas coisas que muitas vezes pra gente é tão normal, Então a gente estava no Brasil, a gente encontrava todo final de semana, às vezes durante a semana, irmãos da igreja, reuniões, participando de reuniões, estudos bíblicos, grupos familiares, grupos pequenos, escola dominical, culto, mensagem por WhatsApp e aqueles encontros constantes que muitas vezes a gente acabava fazendo parte da nossa rotina, sem a gente perceber, a gente acabava não valorizando. Então, quando a gente vem para o campo missionário e a gente percebe que isso não se torna mais parte do nosso dia a dia, isso se torna uma exceção, a gente acaba valorizando isso muito mais. E talvez você talvez ainda em quarentena ou pós-quarentena, tenha de repente percebido mais o valor que tem a união dos irmãos, E não só a união de sentido de pensar igual, nesse caso atual da nossa situação mundial, é a união até de presencial, O momento de estar junto, porque dessa pandemia os cultos foram suspensos, os encontros foram cancelados e a gente teve que ficar mais isolado, talvez ali no nosso núcleo familiar, mas irmãos queridos que a gente se encontrava constantemente acabaram perdendo esse vínculo, esse encontro, essa rotina maior. Então talvez você tenha sentido falta disso também. Então, irmãos, o texto de hoje é mais para a gente agradecer, para a gente ser grato realmente pela oportunidade que a gente tem como corpo de Cristo de viver em união. Essa união, ela acontece apesar de nós, dos nossos pecados, ela acontece apesar das nossas falhas, apesar das nossas desavenças e de situações que podem surgir, das nossas diferenças, porque cada pessoa pensa de um jeito, age de um jeito, tem as suas próprias opiniões. Então, seja num casamento, seja no relacionamento de pai e filhos, familiares, igreja, as pessoas são diferentes, elas pensam diferente, e isso vai fazer com que haja atrito, haja situações que tenham que ser tratadas, tenham que ser resolvidas. Mas isso faz parte, porque quem nos une é Cristo. Ele é o autor, consumador da nossa fé. Porque nós somos dele, nós pertencemos a ele, é que a gente pode se unir a tantas pessoas espalhadas no mundo. E a gente pode ter esse momento de união, de comunhão,
e crescimento junto, conjunto, crescimento que realmente faz com que a gente possa ser luz para esse mundo. Então valorize, seja grato. Quem sabe que está vendo esse vídeo agora na segunda-feira, agradeça ao Senhor pela possível união que talvez você teve no final de semana. E se por acaso, por algum motivo de quarentena ou outro motivo, você não encontrou ninguém do corpo de Cristo nesse final de semana, agradeça pelo aquilo que você já viveu e peça para que você consiga o mais breve possível restabelecer a comunhão com seus irmãos em Cristo. Que isso é muito importante, é isso que faz uma grande diferença na nossa vida. E esse Salmo 133, ele é um grande exemplo disso, é um grande exemplo de como a nossa união, como o nosso relacionamento com os outros pode realmente trazer glórias a Deus, né? Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. E saibam, irmãos, que a gente aqui da Tailândia sente falta de vocês, a gente ora pela nossa igreja de Colonial toda semana e às vezes acompanhando o grupo, ouvindo a voz de alguém, dá aquela saudade. E mesmo a gente estando longe, saibam que a gente continua orando pela igreja e a gente também, mesmo com menos contato, a gente ainda agradece a Deus pela união que nós temos com o corpo de Cristo na Igreja Batista de Colonial. Muito obrigado pelas suas orações, muito obrigado pelo carinho dos irmãos que viram e mexem em contato com a gente e também demonstra o seu carinho para conosco. E nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês. Sejamos gratos ao Senhor pela união que Ele nos dá no corpo de Cristo. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Que possamos viver em união para a glória e honra do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.